Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação das terças-feiras, o projeto Suma Teológica. A gente está na primeira parte, na segunda questão, no terceiro artigo, sobre as 5 vias da essência de Deus. Hoje a gente vai continuar a segunda parte com relação à primeira via, e a gente vai se deter propriamente no texto de Tomás da Suma Teológica. Então a ideia desse vídeo é a gente primeiro ver a noção apresentada na Suma Teológica, que é o texto próprio, que Tomás a gente vai seguir direto no nosso itinerário. Depois a gente vai ver o texto, que de algum modo é complementar o texto da Suma contra os Gentios, que também fala sobre as 5 vias da essência de Deus, só que a Suma contra os Gentios, nesse aspecto pontual, ela é um pouco mais completa do que a Suma Teológica com relação às 5 vias. Então, de algum modo, o texto da Suma contra os Gentios ele vai ajudar a gente para complementar e para entender melhor com mais detalhes esse aspecto do movimento. Eu vou ler primeiro, depois vou ler a Suma e vou ler a outra Suma e vou explicar depois da leitura dessas considerações um pouco no meio dessa leitura. A gente vai ver aos poucos. Então, primeiro, a leitura direta da primeira via, né, com relação ao movimento. Então, vamos ler assim, já na Suma Teológica. Ele fala assim, retomando o que a gente viu no último vídeo, né, então ele fala assim, pode-se provar a essência de Deus por 5 vias. A primeira, e a mais clara, parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda a certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo o que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento, como a gente viu no último vídeo. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato, e nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo, torna a madeira que está em potência para o calor, quente em ato, e assim a move e altera. Ora, não é possível que a mesma coisa, considerada sob o mesmo aspecto, esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob aspectos diversos. Por exemplo, o que está quente em ato não pode estar simultaneamente quente em potência, mas está frio em potência. É impossível, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, que algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo o que se move seja movido por outro. Assim, se o que move é também movido, o é necessariamente por outro e este por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor, como o bastão que só se move movido pela mão. É, então, necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro, e este todos entendem que é Deus. Então, após ver essa consideração, eu vou para o que diz na Suma contra os Gentios, depois eu vou explicar esses pontos. Mas acho importante que vocês tenham propriamente saber o que Tomás diz diretamente sobre os textos, depois a gente vai fazer algumas considerações e retomar alguns pontos que foram ditos aqui. Então, após essa consideração, eu vou pegar agora o texto da Suma contra os Gentios, que de algum modo complementa e vai ao encontro desse texto. É uma parte que é um pouco mais resumida e depois ele vai explicar. Então vamos agora para o que fala sobre a primeira via, esse primeiro ponto resumido da Suma contra os Gentios. Ele fala o seguinte: a primeira via é esta. Tudo aquilo que se move é movido por outro. É evidente aos sentidos que algo se move, como por exemplo o Sol. Logo, deve ser movido por outro movente. Ora, esse outro movente ou é movido ou não é. Esse trecho aqui eu diria que é um dos mais importantes. Depois a gente vai considerar de modo mais detido essa parte. Então, continuando. Se não é movido, confirma-se o nosso intento, isto é, o de que é necessário afirmar-se que há um movente imóvel. Aí denominamos Deus. Se, porém, é movido, então o é por outro movente. Assim sendo, ou se deve proceder indefinidamente, ou se deve chegar a um movente imóvel. Mas como não se pode proceder indefinidamente, é necessário pôr um primeiro movente imóvel, que é Deus. Tá, então após fazer essa consideração, o próprio Tomás ele considera o seguinte, que é possível provar a essência de Deus a partir de um movimento inicial. Desse movimento inicial é necessário que haja algo que mova esse movimento, algo que gere esse movimento, e depois é necessário que haja algo que mova esse movimento, e assim você chega em Deus em última instância.
Só que o próprio Tomás ele afirma, e ele deixa isso mais claro aqui, de modo bem explícito, na Suma contra os Gentios, que quando se faz essa relação, essa prova da essência de Deus através do movimento, duas coisas são requeridas, duas afirmações são deixadas, de algum modo, são pré-requisitos para que se entenda essa primeira vida da essência de Deus. A primeira é que tudo que se move é movido por outro. Então é necessário entender de que maneira isso ocorre, a gente vai ver isso a partir do próprio texto da Suma contra os Gentios. Ele fala isso também na Suma Teológica, mas na Suma contra os Gentios ele esclarece mais. Então é importante que a gente veja isso de modo mais detido. A gente vai pegar o argumento principal da Suma contra os Gentios. E o segundo aspecto é que dentro dessas relações de moventes e movidos, não é possível que haja um proceder indefinido de causas e efeitos infinitos. Então, para você tomar a necessidade da essência de Deus a partir do movimento, é necessário considerar tudo que se move é movido por outro e não é possível que haja uma sequência infinita de movidos e moventes. Tá? São dois pontos que a gente tem que considerar aqui. São Tomás ele considera 3 argumentos para cada uma dessas duas noções. Então, 3 argumentos. Isso na Suma contra os Gentios. 3 argumentos mostrando que é necessário que tudo que se move seja movido por outro e também da impossibilidade, 3 argumentos também da impossibilidade de uma sequência infinita de moventes e movidos. O que a gente vai ver aqui, para efeito de até um pouco condensado do vídeo, depois a gente pode ter mais sobre essas noções, né, a parte, a gente vai ver um argumento mostrando, provando que tudo que se move é movido por outro, e a gente vai ver 2 argumentos que são quase que complementares da impossibilidade de uma sequência infinita de moventes e movidos. Então vamos diretamente aqui ao texto, depois eu vou comentando para ficar mais claro essas posições. E eu vou ler, e depois eu vou ler novamente, e eu vou explicar cada um desses pontos aqui para ficar mais claro. Então primeiro eu vou ler e depois eu vou ler explicando. Eu falo assim: nenhuma coisa está simultaneamente sob o mesmo aspecto em ato e em potência. Porém, tudo aquilo que é movido, enquanto se move, está em potência, porque o movimento é ato daquilo que existe em potência enquanto está em potência. Tudo aquilo que move está em ato enquanto é movente, pois nada age senão enquanto está em ato. Logo, nada está com referência ao mesmo movimento como movente e movido, logo nada se move a si mesmo. Agora eu vou explicar isso frase por frase para que fique bem claro essa posição. Então vamos, frase inicial. Nenhuma coisa está simultaneamente sob o mesmo aspecto em potência em ato. Então, sobre o movimento, essa primeira frase é uma das mais simples. Por quê? Então, imagina o seguinte, uma pessoa está em potência para estar sentado. Né? Por exemplo, eu agora estou em ato de estar sentado. Uma pessoa não pode ter sob o mesmo aspecto, no mesmo momento, potência e ato com relação à mesma coisa, no mesmo momento. Então, eu não posso estar sentado em potência e ato, ao mesmo tempo, no mesmo aspecto. Então, no caso, eu estou em ato sentado e eu não estou em potência de estar sentado, porque, de fato, eu estou em ato sentado, nesse sentido. Então, se eu estiver em pé, eu estou em ato de estar em pé, e se eu estiver sentado, eu estou em ato de estar sentado, e nesse sentido, estando em pé, eu estou em potência de estar sentado. Mas eu não posso estar em potência em ato sob o mesmo aspecto da mesma coisa. Eu acho que essa primeira frase, essa primeira afirmação, assim, desse primeiro trecho é mais fácil, acho que é mais tranquilo. Então vou para o próximo. Ele fala assim: porém, tudo aquilo que é movido, enquanto se move, está em potência, porque o movimento é ato daquilo que existe em potência enquanto está em potência. Essa frase, dado aquele vídeo anterior sobre a primeira parte dessa primeira via, acho que de algum modo ela é mais fácil de ser entendida. A gente viu que o movimento é justamente essa passagem da potência para o ato enquanto está em potência. Então o movimento que a gente vê é um certo ato imperfeito, mas ele propriamente se dá enquanto potência, porque quando ele se consuma, quando ele já chega no ato, ele já deixa de ser movimento. Então justamente o movimento é essa passagem da potência para o ato enquanto ainda está em potência. Então o movimento tem algo, ainda que seja movido por um certo ato imperfeito que a gente viu, mas ele de algum modo é um ato imperfeito, mas ele se dá propriamente quando algo está em potência nessa possibilidade de mudança. Isso com relação ao móvel. O que é o móvel? É aquilo que será movido, aquilo que pode ser movido. Então vamos para a próxima frase, quer dizer, próximo trecho. Ele fala assim:
Tudo aquilo que move está em ato enquanto é movente, pois nada age senão enquanto está em ato. Repare que o movente é justamente aquele que realiza o ato. Aquele que realiza uma ação, ele não pode estar em potência. Nesse sentido, ele é a parte ativa do movimento. Enquanto ele é a parte ativa do movimento, o movente, por definição, ele está em ato enquanto realiza o movimento no móvel. Então você repara que é necessário que o movente, enquanto movente, seja ato. E a gente viu que o móvel, né, aquele que pode ser mudado, na medida que ele está nesse processo de movimento, ele está em potência. Uma certa potência que tem uma noção de ato imperfeito, porque ele está se dirigindo para algo, mas propriamente é a potência. Então a gente viu que é próprio do móvel, nesse aspecto do movimento, estar em potência, enquanto é potência, ou enquanto está no processo para chegar ao ato, e o movente, por definição, ele é aquele que está em ato, que vai realizar justamente o movimento. Então, para o próximo trecho, ele fala assim: logo, nada está com referência ao mesmo movimento como movente movido. Logo, nada se move a si mesmo. O que quer dizer essa frase? Logo, nada está com referência ao mesmo movimento como movente movido. Enquanto algo é movido, necessariamente ele deve estar em potência. Enquanto algo opera com relação ao ato, enquanto movente, necessariamente ele está em ato. Não é possível que alguma coisa esteja sob o mesmo aspecto, no mesmo momento, em ato e em potência. Então é necessário que, se há algum movimento, é necessário que, ao se realizar esse movimento, que o movente relativo a esse movimento esteja em ato e a coisa que está sendo movida é necessário que esteja em potência. E não é possível que o movente movido sob o mesmo aspecto, no mesmo momento, esteja em ato e em potência. Então, ao se realizar esse movimento do móvel para esse processo de potência inicial, essa potência de transição e o ato, é necessário que algum ato que não seja o mesmo que o móvel realize justamente, dado pelo movente, realize esse movimento. Então isso já tem que estar mais ou menos claro. Há outras distinções, que uma parte pode mover outra parte com relação a um todo. Isso a gente não vai ver aqui, que são um pouco mais detalhados, são dos argumentos que o próprio Aristóteles e Tomás colocam sobre isso. Mas esse aqui, de algum modo, ele já é completo com relação a esse aspecto. Então, dado isso, eu gostaria de voltar para ficar ainda mais claro com relação à própria sequência da argumentação que o Tomás coloca no início da Suma contra os Gentios. Eu estou focando mais na Suma contra os Gentios porque, de algum modo, ela é complemento do que está exposto de modo mais resumido na Suma Teológica com relação a esse aspecto. Então, a gente vai voltar e ele fala o seguinte, olha só, vou voltar, a gente vai ler de novo essa parte para ficar ainda mais claro. Ele fala assim: a primeira via é esta: tudo aquilo que se move é movido por outro. É evidente aos sentidos que algo se move, como por exemplo o Sol, logo deve ser movido por outro movente. Essa parte a gente mais ou menos já viu agora. Agora, gostaria que vocês focassem nesse trecho aqui, que ele fala assim: ora, esse outro movente ou é movido ou não é. Então aqui a gente se centra na natureza do movente. Em qual sentido? Primeiro a gente tinha um móvel, onde se dá justamente esse movimento, né, da potência para o ato, e existe um movente que atualiza esse movimento, que possibilita a realização desse movimento, que atua para que esse movimento existe e aconteça de fato. Só que, o que Santo Tomás fala? Tudo bem, acontece o movimento, existe um movente que atua sobre esse móvel. Só que ele fala o seguinte, tá, e esse movente é o quê? Qual a natureza desse movente? Porque, olha só, tem duas possibilidades. Ou esse movente que atua na possibilidade, na realização desse movimento, ele é como ele fala aqui, se não é movido, porque ele pode ser ou movido ou imóvel. Se ele for imóvel, imóvel é aquele que não é movido de modo algum. Se ele for imóvel, como ele fala aqui, se não é movido, se ele é imóvel, confirma-se o nosso intento, isto é, o de que é necessário afirmar que há um movente imóvel e a este denominamos Deus. Então, se esse que possibilita esse movimento, que realiza esse movimento, ele é de fato imóvel, nós chamamos esse ser de imóvel, propriamente que não se move, que não está nenhum tipo de potência, nós chamamos esse ser de Deus. Então, assim, de algum modo, teria resolvido essa questão de como demonstrar que Deus existe se esse ser movente que atua, que realiza esse movimento, se ele de fato for imóvel, então basta, digamos assim, esse segundo elemento, dentro do primeiro
do primeiro móvel, né, para o segundo, que é o movente, nesse sentido, está resolvido. Você teria só o móvel e o segundo ser nessa coisa, assim, nessa relação, já seria o motor imóvel, que é Deus. Só que eu falo o seguinte, já está resolvido. Só que existe a outra possibilidade desse segundo ser, nesse aspecto, não ser um motor imóvel, ser uma outra coisa, que é justamente que é a outra possibilidade, que ele seja movido. Então, o que ele infere? Ele fala assim, se porém é movido, se esse ser movente já atua nesse movimento, só que esse movente ele não é o imóvel, mas ele é movido por algo, se ele é movido por algo, é necessário que haja um movente que mova esse movente. Então é necessário que haja uma outra escala, digamos assim, desses seres, né, que realizam esse movimento, e que seria, nesse sentido, o segundo movente, considerando que o primeiro é móvel, seria um primeiro movente e um segundo movente. Aí o que ele infere? Olha o que ele fala o seguinte, ele fala assim, se porém é movido, então, móvel, movente e o outro movente, se porém é movido, então o é por outro movente, né, que nesse caso é o segundo movente. Assim sendo, ou se deve proceder indefinidamente, ou se deve chegar a um movente imóvel, mas não se pode proceder indefinidamente, é necessário por um primeiro movente imóvel. Então, assim, eu vou retomar para ficar isso mais claro e depois a gente vai ver essa parte aqui, já finalizando o vídeo, já deve estar ficando um pouco longo, sobre a impossibilidade do proceder infinito, que é o proceder indefinidamente. Então, móvel, movimento, ato, que é a realização desse movimento. Movente, que atua para atualizar esse movimento. Esse movente ele pode ser imóvel, que já é o próprio Deus, então já estaria resolvido aqui, mas ele também pode ser algo que é movido, né? De algum modo ele deve ser movido, se ele não for imóvel. Então, se ele é movido, é necessário que haja uma outra escala, digamos assim, de outro movente. Aí São Tomás fala, e esse movente, por exemplo, se ele não for imóvel, é necessário que haja uma outra escala. E assim, ou isso procederia ao infinito, que ele fala que é impossível, que a gente vai ver, ou chegaria na causa primeira, que é Deus. Então esse é basicamente o que Tomás fala com relação ao movimento. O que faltaria para a gente ver aqui, para deixar mais claro esse argumento de Tomás, é justamente entender por que é impossível essa sucessão infinita de sequência de movido e movente. Então eu gostaria de destacar aqui esse argumento que ele fala aqui sobre... Ele coloca 3 argumentos da impossibilidade da sequência infinita. Eu gostaria de destacar o segundo e o terceiro, que de algum modo eles são complementares, né? Então acho que seria importante a gente destacar e falar de que modo eles são... Quer dizer, é impossível a sequência infinita. Então ele fala assim... Nos moventes e movidos ordenados, dos quais um é por ordem movido por outro, deve-se verificar que, removido o primeiro movente, ou cessando o seu movimento, ele não mais moverá algum outro, nem será movido, porque o primeiro é causa do movimento de todos os restantes. Ele está falando que nessa sequência, se você tira o primeiro movimento, uma vez que é necessário que aquele que causa os outros, de algum modo, exista para causar essa sequência de movimentos, se você tira o primeiro, você não consegue realizar o movimento. Então ele continua. Assim como, por exemplo, se você tem móvel e o movente, se você tira aquele que move esse movente daqui, que está mais próximo do móvel, você impede que ocorra de fato esse movimento. Se você tira o primeiro, que é aquele que possibilita toda essa sequência de moventes e movidos, você nunca vai ter esse movimento do móvel nesse sentido, do móvel último, nesse sentido, enquanto aquele é o que possibilita o movimento. Então ele continua. Ele não mais moverá algum outro, nem será movido, porque o primeiro é causa do momento dos restantes. Se houver, porém, movente e movidos indefinidamente seguidos, não haverá um primeiro movente, mas serão todos movidos como intermediários. Então, o que quer dizer? Que se nessa sequência de móvel, movente e movente que move esse movente, e assim movente que move movente, assim sucessivamente,
se houver uma sequência infinita de movidos e moventes sem chegar a um primeiro, nesse sentido, essa sequência infinita impossibilita você chegar no, pela definição dessa noção de infinitos, que você não consegue percorrer até o final, você necessariamente nunca chegaria a um primeiro. E por você nunca chegar ao primeiro, você nunca possibilitaria, nesse sentido, que ocorresse esse movimento desse último móvel, desse móvel que a gente considerou aqui inicialmente. Então ele fala assim, logo, nenhum deles poderá mover-se e assim nada será movido no mundo. Como há algum movimento do mundo, é necessário que isso ocorra. Então esse é o primeiro argumento que a gente está considerando, é o segundo do que ele considera. Agora a gente vai ver o outro argumento que ele fala assim, repete o mesmo, mas invertendo a ordem, começando pelo superior. Então ele vai tomar que é o argumento que a gente considerou agora, só que invertendo a ordem. É o seguinte, aquilo que move como instrumento não pode mover a não ser havendo algo que inicialmente mova. Quer dizer, se você considerar do ponto de vista do primeiro motor, que é o motor imóvel, e os intermediários, se o intermediário move, é necessário que ele só possa realizar o movimento porque existe algum primeiro que o realiza, o causa para que esse movente intermediário possa atuar. Mas pelo processo ao infinito dos moventes e movidos, só que começando do primeiro, todas as coisas serão instrumentalmente moventes, porquanto todas estarão como moventes e movidas, e assim nada estará como movente inicial. Porque se você tiver um primeiro movente e você tem uma sequência infinita de intermediários, você nunca chegará, uma vez que o infinito é justamente essa noção daquilo que você não consegue percorrer, você nunca chegará a digamos assim, movido, o móvel da base, digamos assim, para ocorrer o movimento. Você vai percorrer indefinidamente, infinitamente essa sequência. Porquanto todas as coisas estarão comoventes e movidas, e assim nada estará comovente inicial, logo nada será movido. Então, essas são as duas noções, dois trechos são importantes que ele busca destacar aqui, que é todo movido, é necessário que tudo que é movido é necessário que seja movido por outra coisa, e que é impossível percorrer esse caminho de moventes e movidos indefinidamente. E por último, eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas eu gostaria de ainda retomar, e aqui eu vou apenas ler, porque a gente já explicou um pouco isso, eu gostaria de retomar a própria Suma Teológica, para deixar claro o nosso foco da Suma Teológica. A gente está vendo o texto da Suma Teológica, dizendo que essa explicação que a gente se utilizou da Suma contra os Gentios, para que agora você, quando eu for ler essa posição agora, eu vou ler novamente, vou colocar o texto, por isso que o vídeo está longo mesmo, mas acho que é para ser mais didático. Eu vou ler novamente essa parte e eu acredito que seja agora um pouco mais claro. Não precisa ficar totalmente mais claro, né? Depois a gente vai considerar outras vias, né? Também para o vídeo não ficar tão longo, não vou também fazer uma explicação exaustiva. Depois a gente vai percorrer as outras vias e falar um pouco mais de outras noções, mas eu gostaria apenas de finalizar lendo novamente essa parte que eu acho importante para a gente destacar. Eu vou falar assim de novo, eu acredito que agora esteja um pouco mais claro. Então ele fala assim, vou ler novamente essa parte da Suma Teológica. A primeira via mais clara parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que se move é movido por outro, como a gente viu. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo torna a madeira que está em potência para o calor quente em ato e assim a move e altera. É um exemplo que ele dá. Ora, não é possível que a mesma coisa considerada sob o mesmo aspecto esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob aspectos diversos. Por exemplo, o que está quente em ato não pode estar simultaneamente quente em potência, mas está frio em potência. A gente viu essa impossibilidade de algo estar quente, de algo estar em ato e potência no mesmo aspecto no mesmo momento. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo o que se move seja movido por outro. Assim, se o que move é também movido, o é necessariamente por outro e este por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor. Como é um exemplo que ele dá aqui, que fala assim como o bastão que só se move movido pela mão. É então necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro, e este todos entendem a Deus. Enfim, de algum modo,
Aí tenta esclarecer esse ponto, né? Eu confesso que o vídeo deve estar muito longo, né? Deve ser um dos vídeos mais longos que a gente já fez aqui do canal. Eu vou ter que concluir o vídeo, mas a ideia é justamente essa. É necessário que haja justamente o primeiro movimento, depois ele passa por tudo que se move, é necessário que seja movido por outro. Ele mostra essa noção da impossibilidade de algo ser movente e movido, que seja em ato e em potência o mesmo aspecto. Fala necessário de um outro motor, né? Esse motor, de algum modo, ou ele é justamente o motor imóvel, a gente chega diretamente em Deus, ou ele vai ser algo que é movido, esse motor vai ser algo movido, aí é necessário que haja uma sequência de motores, digamos assim, e dada essa sequência de motores, ela não pode ser infinita, é impossível que ela seja infinita como a gente viu, e se chega um momento que ela chega num término dessa sequência, e esse término nós chamamos do motor, que ele é imóvel porque ele não se move, né? Ele não tem a possibilidade de ser movido. E nós chamamos esse primeiro motor de todo de Deus, né? Que realiza justamente, ele é algo necessário para que haja o movimento, né? Então é isso conforme essa primeira via. Então é isso, o vídeo ficou um pouco longo, né? E depois, e se vocês... A ideia é que no próximo vídeo que a gente vai ver, a gente vai continuar na segunda via sobre a causa eficiente. Então a gente vai falar o que é a causa eficiente, vai ser a primeira parte desse vídeo. E depois a gente vai, e no outro vídeo, a gente vai justamente explicar e ver o que fala justamente o texto da Suma Teológica. Então é isso, se você estiver gostando do canal, a ideia é explicar o pensamento de São Tomás, né? A gente tem a série das terças-feiras que é para explicar sobre a Suma Teológica, a gente está vendo artigo por artigo, né? Alguns artigos a gente está se detendo um pouco mais, como esse artigo das 5 vias, que é um artigo mais especial. Nos outros dias a gente vê outras considerações sobre o pensamento de Tomás. Então, se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos, propaga os vídeos, né? Se inscreva no canal se estiver gostando dos vídeos. E até o próximo vídeo. Até mais.